Bom, gente, vou gravar aqui rapidinho essa revisão de alguns tópicos que não deu tempo da gente comentar, mas que rapidinho dá para tu entender. Tipo, a gente já fez a base de todos esses conhecimentos que eu vou discutir aqui. Eu vou comentar as questões de umas provas passadas que era do Advaldo também, que envolvia esses assuntos. Então, vamos começar no seguinte. É, Vocês podem se deparar na prova com situações em que ele vai te dar o aparelho, né? Pode ser uma lâmpada, uma geladeira. No caso aqui a gente tem uma lâmpada e ela traz essas especificações. O que é que você tem que entender? Ó? Perceba que isso aqui é 22 watts, a potência aqui é DDP. Então significa que se ela estiver conectada em 110 volts, qual que vai ser a potência dessa lâmpada? 22 watts. Normalmente as lâmpadas elas podem aparecer simbolizadas por essa bolinha aqui, que é com um xizinho, mas enfim. Lembra que, né, todo aparelho tem que ter um ponto de entrada e um ponto de saída para a nossa corrente elétrica, né? Então a corrente vai passar aqui, vai fazer a lâmpada ligar e depois ela vai embora. Então beleza. Eu coloquei aqui algumas situações para a gente ir analisando, né? Então, por exemplo, se eu conectar minha lâmpada em 110 volts, ela vai utilizar a potência que ela foi feita, né? Ela vai brilhar com o brilho a qual ela foi fabricada. Ela vai ter o brilho a qual ela foi fabricada. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, nesse primeiro quadro aqui, ó, se eu colocar exatamente 110 volts, o que vai acontecer? Você percebe que ela tem o brilho característico dela, porque ela está funcionando nas especificações corretas. Você observa os terminais aqui da lâmpada, são exatamente esses pontinhos. E quais são as DDPs? Qual é a DDP entre esses pontinhos? 110 volts. Beleza. Uma coisa também que é importante você associar, todo aparelho eletrônico vai ter uma resistência, né? Então eu posso analisar essa lâmpada como se ela fosse uma resistência para efeitos de cálculo sem nenhum problema, né? E aí a gente coloca aqui, por exemplo, os mesmos 110 volts e trabalharia com as equações U é igual a R vezes I e por aí vai, né? Agora, Wendel, o que acontece se a gente ligar a nossa lâmpada numa situação em que eu não tenho 110 volts, né? Então, o que é que está aqui nesses desenhos aqui? Basicamente, ó, vamos supor que aqui eu coloque, vamos supor que eu coloque aqui 90 volts, né? Você percebe que 90 volts é menor do que 110. Então, a nossa lâmpada ela vai funcionar, só que com menos brilho. Ó. Se a gente comparar os brilhos aqui eu tenho muito mais brilho. E se eu continuar descendo, vamos supor que eu coloco aqui, sei lá, uns 60 volts, mais ou menos, né? A lâmpada brilha bem menos. Então, é isso que eu quero que você guarde para a sua prova. Todas as vezes que um aparelho é conectado a uma DDP menor do que aquela que ele foi feito para funcionar, ou seja, aquela das especificações de fábrica, ele vai funcionar, mas de uma maneira menos... uma maneira menos... Cara, como é que eu vou dizer? Ele não vai consumir toda a potência que ele foi feito para fabricar. Ele não vai brilhar tanto, ele não vai ter tanta força, certo? Ou às vezes nem sequer liga. Então pronto. Imagina agora o seguinte. Wendel, tá, se eu jogasse 200 volts, né? Se eu jogasse 200, o que ia acontecer? Bom, aí 200 volts a nossa lâmpada ia queimar, tá? Então, normalmente os aparelhos podem queimar instantaneamente, ou então eles queimam aí, né, com o passar do tempo. Mas sempre que você coloca um aparelho numa situação de DDP maior do que ele foi feito para funcionar, ele vai queimar. Ok, aqui deu para entender algumas coisas. Imagine a seguinte situação: eu vou colocar aqui os mesmos 110 volts, tá? Os mesmos 110. Só que aí a gente vai pegar duas lâmpadas desse modelo aqui, né? E ver o que vai acontecer. A gente lembra que eu vou ter um ponto A, aqui eu vou ter um ponto B e aqui eu vou ter um ponto C. Aí tu se pergunta por quê, Ana? Porque você vai lembrar que essa lâmpada pode ser tratada como um resistor. E se é um resistor, que foi o que a gente já aprendeu nas aulas, todas as vezes que você passar por um resistor, se eu estava em A, agora aqui já vai ter que ser B e vai ter que ser C, beleza? Então a gente vai pegar esses 110 volts e vai observar o seguinte: como são duas lâmpadas idênticas, vai ficar o quê? 110 sobre 2 para essa lâmpada, para essa primeira lâmpada, e aqui 110 sobre 2 para essa segunda lâmpada também. Então, dá para concluir que se eu pegar duas lâmpadas dessa e colocar aqui em série, o que vai acontecer? Elas vão ter um brilho menor, né? Elas estão aí
uma situação de que entre os terminais de início e fim da lâmpada, a DDP é menor do que aquelas que elas foram fabricadas para funcionar. Então elas vão ter um brilho menor. Ok, isso vai servir para a gente para explicar algumas questões aqui da própria prova, né? Então vamos lá. Wendel, e se eu pegasse, por exemplo, duas lâmpadas dessa, né, e colocasse agora em paralelo, né? Vamos ver aqui, ó. Pegar aqui duas lâmpadas idênticas dessa, colocasse aqui em paralelo rapidinho. Aqui a gente coloca os 110 volts. E aí o que acontece? Ó? Os terminais da lâmpada, se eu marcar A, é o mesmo A que está aqui. Se eu marcar B, é o mesmo B que está aqui. Que é o mesmo A, que é o mesmo B. Então a gente observa que aqui embaixo, ó, a DDP entre A e B é de quanto? 110 volts. Mas, para cada uma dessas lâmpadas, eu também tenho os terminais A e B. Então eu posso dizer que nessa situação elas vão brilhar, cada uma delas, com o brilho a qual elas foram feitas, né? Elas foram fabricadas para brilhar. Dito isso, a gente vai fazer aqui o comentário de algumas questões, né? Questões da prova mesmo. Eu vou apagar aqui rapidinho esse negócio que eu achei não vai ser... Eu vou deixar aqui. Vamos lá. Em uma experiência, 3 lâmpadas idênticas, L1, L2 e L3, foram inicialmente associadas em série e conectadas a uma bateria E de resistência eterna nula. Cada uma dessas lâmpadas pode ser individualmente ligada à bateria E sem se queimar. Observe o esquema desse circuito quando as 3 lâmpadas se encontram acesas. Né? Então, uma coisa que é importante, começando aqui, olha, fala que são 3 lâmpadas idênticas. Tá? Então, por mais que ele chame de L1, L2 e L3, é como se fosse um aparelho que aparece 3 vezes. Né? Cada uma dessas lâmpadas pode ser individualmente ligada à bateria sem se queimar. Beleza, então a situação que ele dá pra gente aqui, tá aqui lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Se a gente linearizar o circuito, né, se a gente fizer aqui um redesenho disso aqui, a gente observa, né, que essas 3 lâmpadas vão estar em série, não é isso? Então a gente observa que vai ter uma corrente aqui saindo do Ezinho, e aí ela vai atravessar todas as lâmpadas, tá? Beleza. Isso aqui do lado, gente, não vai ser... É só uma discussão breve, por exemplo, de como se nós mantivermos a mesma DDP, comparando uma situação que eu só tenho uma resistência e uma situação que eu tenho duas, o que eu vou ter? Ó? Basicamente, a situação com uma resistência a gente chama de I1, a situação com duas resistências eu chamei de I2. Como a gente tem a mesma DDP, o U é R vezes I1. O U é igual a 2R vezes 2. A gente chega à conclusão que quanto mais resistências, se eu botar 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente, quanto mais resistências eu tiver mantendo a mesma DDP, se eu olhar para essa equação, U é igual a R vezes I, se eu aumentar a resistência do sistema, a corrente vai ter que cair. Enfim, um comentário breve mesmo. Então, voltando aqui para o problema, o que ele vai falar? Em seguida, os extremos não comuns de L1 e L2 foram conectados por um fio metálico conforme ilustrado. O que podemos afirmar sobre o estado de funcionamento das lâmpadas nessa nova condição? Né? Bom, lembrando que cada uma dessas lâmpadas pode ser tratada como um resistor. Então, basicamente, ele saiu dessa situação e veio para essa. Então, ele basicamente utilizou um fio aqui para conectar 2 pontos. E que a gente consegue observar que esse fio, ele trata-se de um fio ideal, ou seja, seria um fio que não tem resistência. Você observa que é só uma linhazinha aqui e acabou. Ou seja, a gente vai ter um ponto A aqui, que vai acabar sendo o mesmo ponto A. Por isso que essas duas lâmpadas vão entrar em curto-circuito, né? Então, é como se eu colocasse aqui, imagina que eu coloquei, aqui está o nosso ponto A, e bem aqui tu tem o mesmo ponto A, né? Então, tu pega e conecta esses 2 pontos aqui com o fio ideal, vai acabar eliminando as 2 lâmpadas, correto? E aí, então, se eu vou eliminar essas lâmpadas, por que eu falo eliminar? É porque a corrente não vai mais passar para essas lâmpadas L1 e L2, elas vão simplesmente apagar, tá? Então, a pergunta da questão é, o que podemos afirmar sobre o estado de funcionamento das lâmpadas nessa nova condição? Aí, é exatamente o que ela respondeu.
a lâmpada L3 irá funcionar normalmente, L1 e L2 não irão funcionar porque houve curto-circuito. Uma outra pergunta, né, que poderia fazer era comparar o brilho da lâmpada L3 nessa situação com o brilho da lâmpada L3 na situação antiga. Percebam, gente, que na situação antiga, a resistência equivalente aqui do sistema era 3R e agora a resistência é só R. Então, aquilo que eu falei para vocês, se eu tenho o U é igual a R vezes I, o que vai acontecer? Se a nossa resistência cai, a corrente aumenta. E se a corrente que está passando pela lâmpada L3 é maior, ela vai acabar brilhando mais do que na primeira situação, tá bom? Então, a gente fez um comentário aí muito importante sobre essa questão de você associar o brilho de uma lâmpada com a DDP, né? Com a resistência do sistema e por aí vai. E aí eu vou comentar as próximas questões nos próximos vídeos.